Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, estou aqui novamente no meu canal do YouTube para dar continuação ao assunto da oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou. E eu começo a ler aqui, versículo 9, Mateus 6, versículo 9, quando Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Eu vou parar por aqui, porque hoje o nosso assunto é o versículo 11, quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O ser humano precisa de dois tipos de pães, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus. Todo ser humano precisa, mas nem todo ser humano quer, né? Porque ter Jesus, andar com Jesus, é muito mais sério do que o que as pessoas pensam. Não é apenas só frequentar a igreja. Temos que frequentar as nossas reuniões, estar debaixo de uma liderança pastoral, sim, mas não é só isso. Andar com Jesus é carregar a cruz, e nem todo mundo quer carregar a cruz. Então, todo ser humano precisa desses dois tipos de pães, que é o pão vivo que desceu do céu e o pão, o pão de alimento, os alimentos para o nosso corpo físico, que Jesus chama de o pão, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, todo o alimento que nós precisamos, que é para o nosso organismo, para benefício do nosso organismo, para manter nosso organismo de pé, com todos os órgãos funcionando bem, todo o alimento que nós temos é resumido aqui por Jesus como o pão nosso de cada dia. Então nós precisamos desses dois tipos de alimento. Quando Israel estava atravessando o deserto, Israel sentiu fome. Eles tinham ouro, tinham pratas que eles haviam trazido, riquezas lá do Egito, mas isso não resolveria o problema de fome deles. Eles tinham ouro e prata para comprar o alimento, mas não tinha aonde comprar o alimento. Então precisou do milagre de Deus, precisou do pão, o Senhor mandar o pão para Israel ali no deserto. E quando eles acordaram pela manhã, que eles viram aquela quantidade de alimento, só que eles não sabiam que alimento estendido, e eles não sabiam o que era. Eles perguntaram: o que é isso? Moisés respondeu: este é o pão que o Senhor deu para comer. Este é o maná. É o maná que Deus mandou do céu, veio direto do trono de Deus, direto dos céus, para alimentar a nação de Israel ali, atravessando aquele deserto. Deus deu o maná para Israel. Para nós não é diferente. Deus também nos deu um pão vivo. Deus, em João capítulo 6, versículo 57, Jesus declara assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu acho essa pérola linda, 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 quando Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu te pergunto: de que você está se alimentando? De que você está se alimentando? Das notícias de destruição e morte que a televisão está dando às 24 horas? Ou você está se alimentando da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, né? Jesus antes dele ser homem aqui na terra, ele era o verbo, a palavra de Deus. Então, de que você e eu estamos nos alimentando? Se nós nos alimentarmos de Jesus, por Jesus nós viveremos. Mas se nós alimentarmos das notícias horríveis que a televisão está trazendo, se nós nos alimentarmos só de filmes e filmes,
como ficará o nosso espírito? Em João 6,58, Jesus diz assim: este é o pão que desceu do céu. Ele estava se referindo a ele mesmo, que ele é o pão de Deus para nos alimentar. E quando nós nos alimentamos do pão de Deus, nós temos saúde no espírito, nas emoções e no físico. Nós temos saúde em todas as esferas da nossa vida, nós temos saúde. João 6:32-33, Jesus declara assim: meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Quando Jesus se refere aqui que esse pão dá vida ao mundo, ele se refere a ele que dá vida às pessoas, a ele, o pão de Deus que dá vida ao ser humano. Esse mundo aqui não está se referindo a carros, casas, árvores, não está se referindo à humanidade. É Jesus, o pão de Deus que veio do céu e que dá vida ao ser humano. Um ser humano só tem vida quando ele está em Jesus. Quando o ser humano não está em Jesus, ele pode estar andando, cantando, fazendo tudo, mas espiritualmente sem Jesus, esse ser humano está morto. Então, o ser humano precisa desse pão vivo que desceu do céu. O versículo 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança que vai a Jesus, que busca em Jesus a salvação e vida, essa pessoa encontra. Toda pessoa que está em Jesus, ela não tem fome. A fome aqui se fala de vazio interior. O ser humano sem Jesus, ele tem um vazio interior que ele busca nas drogas, busca na prostituição, busca nas baladas, busca em tudo que o mundo oferece, mas não encontra. Só encontra uma coisa momentânea. Passou dali, o vazio continua lá dentro. O ser humano precisa de Jesus. O ser humano precisa comer de Jesus. O ser humano precisa fazer parte da ceia que a igreja celebra, celebrando e lembrando e comemorando a morte e a ressurreição de Jesus. Todo ser humano precisa. Em João, e nós precisamos entender que nós, ser humano, nós necessitamos do alimento que vem do céu. Jesus é o nosso maná. Israel foi sustentada por Deus toda a travessia do deserto com maná. Todos os dias eles tinham maná novinho ali, que eles não precisavam guardar e nem estocar, porque Deus sustentava eles. Deus nunca abandonou eles ali naquele deserto. Eles tinham maná que vinha todos os dias. Eles tinham codornizes que Deus enviou para eles. Nós também temos o nosso pão do céu, que é Jesus. E nós também temos o pão aqui da terra, que Jesus que Deus enviou para nós. Ele não deixa faltar. Eu me lembro que meu pai sempre lembrava, sempre estava alertando a gente e mostrando pra gente como que os supermercados são abarrotados de alimentos. Não falta. Todos os anos, entra ano e sai ano, os supermercados estão cheios de alimentos. É Deus que dá o alimento. Meu pai sempre falava conosco. O senhor Clemente já faleceu e ele nos deixou grandes ensinos, grandes pérolas de sabedoria. E uma delas ele falava: minhas filhas, não se esqueçam que Deus nos dá o alimento todos os dias. Não é porque tem o dinheiro que não morre de fome. Se você pode ter o dinheiro, mas se os supermercados não estiver cheio, você não consegue comprar. Os supermercados estão cheios, as padarias, os sacolões estão cheios, porque Deus é quem nos sustenta. É Deus quem envia a chuva. É Deus quem mantém o sol para
alimentar, para cuidar da agricultura. É Deus que cuida de tudo para não deixar faltar o alimento na terra. E eu sempre carrego esse ensino comigo. Em Mateus 6:25, Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa comida, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Mas nós não pautamos a nossa vida aqui em Mateus 6:25, porque nós estamos sempre preocupados, com medo de passar fome, sempre preocupados em estocar alimentos nas nossas casas, porque nós não guardamos essa palavra do Senhor dentro de nós, de que é Ele quem nos dá o alimento. Quando Ele fala: não, vocês não precisam estar preocupados com a vida, preocupados com o que vai comer, com o que vai beber. Se nós não ficarmos preocupados, porque nós andamos em fé de que Deus nos sustenta, mas nós sempre fazemos o contrário. Nós sempre ficamos preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Aí Jesus fala assim: não é a vida maior do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E no versículo 26 ele fala: olhai as aves do céu. E Deus sustenta as aves. E nós que somos filhos e filhas, Ele não vai nos sustentar? Ele não vai cuidar de nós? Precisamos viver em fé. Precisamos abraçar a fé de que nós temos um Pai que cuida de nós, que não nos desampara. Um Pai que não vai nos deixar passar fome. Se nós não tivermos o dinheiro para comprar, Ele levanta de várias formas, Ele faz um milagre, mas que Ele nos dá o alimento, Ele nos dá. É por isso que Jesus falou para nós, em nossas orações, falar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas nós preocupamos com o pão de amanhã, o de amanhã, o do ano que vem. Quando Jesus nos ensinou para nós pedirmos ao Pai pelo pão de hoje. Deixa que amanhã vai ser o hoje, mas nós temos que viver todos os dias o hoje, porque todos os dias Ele está cuidando de nós. Ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. Então vamos manter a nossa fé de estar orando: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E deixar de viver uma vida de ansiedade como nós temos vivendo. Que Deus nos abençoe e nos ensina, que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos capacita a andar em fé, porque vai chegar um tempo de que aquela palavra que o Senhor declarou: o meu justo viverá por fé, vai chegar um tempo que nós vamos ter que viver assim. Que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você conhece. Um abraço e até o próximo vídeo.